Nosso e-mail sorrindopravida@cançãonova.com e no Instagram já vou esperando por você lá, hein? @sorrindopravida. Eita, coisa boa, minha gente, tá só começando o Sorrindo pra Vida. Quero trazer para você aqui a frase do dia. Olha que frase maravilhosa, viu, minha gente? Olha, inclusive diz muito para cada um de nós que aqui estamos, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Olha que coisa linda, gente. Não posso descansar enquanto houver almas para salvar. Nossa! Eita, Jesus, que coisa linda! Não posso descansar enquanto houver almas para salvar. Santa Teresinha do Menino Jesus. Pedimos a intercessão dela nesse dia, no início desse programa. E eu trago para você mais uma vez, você que ainda não anotou, não pegou no começo, a palavra de hoje que vai ser partilhada pela Ivana está no livro aqui de Malaquias, capítulo 3, versículos de 19 a 21. Tá fácil, gente, é o último livro do Antigo Testamento, tá bom? Livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 19 a 21. Enquanto isso, vamos preparar o nosso coração com uma boa música. O André está aqui e ele vai nos ajudar. É isso aí, vamos pedir ao Senhor que Ele possa derramar a graça do alto, a graça que nos santifica e que nesse momento nós possamos viver algo sobrenatural nas nossas vidas. Que conforme a palavra do Senhor vai sendo apresentada para nós e colocada ali na nossa vida, de fato o Espírito Santo possa agir e fazer com que nós possamos experimentar o sobrenatural. Viu? Vamos assim, ó, derrama a tua graça. Derrama a tua graça neste lugar, ó Senhor. Graça do alto que santifica, me faz viver o sobrenatural. Derrama a tua graça neste lugar, ó Senhor. Graça do alto que santifica, me faz viver o sobrenatural. Vamos mais uma vez. Derrama a tua graça neste lugar, ó Senhor. Graça do alto que santifica, me faz viver o sobrenatural. Derrama sobre nós. Derrama a tua graça neste lugar, ó Senhor. Graça do alto que santifica, me faz viver o sobrenatural. Sou eu agora, né? Quando eu fui convidada para estar com vocês hoje aqui, eu me coloquei em oração, foi na sexta-feira que o Rafael me ligou, o diretor do programa, e eu me perguntava, Senhor, o que queres falar, né? Porque não tem que ser uma coisa que eu quero falar, tem que ser uma coisa que saia do teu coração. E ali eu comecei a rezar e nada vinha. Eu pegava um livro aqui, pegava outro livro ali e nada vibrava o meu coração. E ontem, quando indo à missa, né, domingo, escutando a primeira leitura, aquela primeira leitura ressoou no meu coração. E a partir de hoje é o texto da primeira leitura da missa do domingo de ontem. Então eu vou ler para você, Malaquias 3, 19 a 21. Porque eis que vem o dia ardente como a fornalha, e todos os soberbos, todos os que cometem o mal, serão como palha. Este dia que vai vir os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, e nada ficará, nem raiz, nem ramo. Mas sobre vós, que temeis o meu nome, se levantará o sol da justiça, que traz a salvação em seus raios. Saireis e saltareis, livres como os bezerros ao saírem do estábulo. Pisarei aos pés os ímpios, os quais serão pó, sob a planta de vossos pés, no dia que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Forte essa palavra? Não? Ela diz dos feitos do Senhor e de promessas para nós.
Então eu fui tomada assim com uma vontade de ler, de estudar. E se você olhar, volta um pouquinho, 2 páginas, uma página. Na sua Bíblia talvez seja justo 2 páginas, o livro do profeta Malaquias. É bem curto, são 3 capítulos, né? E ali eu fui rezando, estudando e ver assim, Wanda, vê o contexto. Quando foi que Malaquias escreveu esse texto? Então o que é que o povo de Deus vivia? Então o povo de Deus vivia já uma vida normal, né? Eles estavam sob um domínio, mas ali o templo já tinha sido reconstruído, os sacerdotes e a lei tinha sido restaurada. A gente tem aí a lembrança, né, que o domínio babilônico destruiu o templo, Zorobabel reconstruiu, Esdras fez de novo a liturgia funcionar, a Torá ser aplicada. E o povo de Deus estava vivendo a vida cotidiana. E o interessante é que a gente vai ver que o povo se desanima, entra num desânimo. Se você for lá no capítulo 3, versículo 13, diz que o povo diz, ai que cansaço. A gente já não está aguentando mais a mesma coisa, principalmente porque o povo esperava o quê? A realização da promessa. E com o desânimo entra a dúvida, entra a desconfiança desse Deus que age e atua no nosso meio. Se a gente não mantém a nossa fé acesa, né? A fé é uma semente, essa boa semente que precisa crescer, a gente vai começando a desconfiar de Deus. A dúvida se instaura, principalmente porque aquilo que Ele falou que ia realizar, Ele não faz. Então a gente começa a se desanimar e uma apatia entra. E essa apatia fez o povo de Deus viver várias coisas. Uma coisa, primeira, é que o culto, se você olhar todo o capítulo 1 até o capítulo 2, mostra que o culto começou a ser mal feito, né? Então, os sacerdotes começaram a oferecer a Deus, porque o povo trazia, em vez de vítimas sem defeito, começam a trazer animais cegos, doentes, roubados, coxo. E se a gente for lá em Levítico 22, quando Deus fala de como deveria ser a oferta, a vítima, Levítico 22 vai dizer que tem que ser um animal sem defeito, perfeito, as primícias daquilo que o povo vivia, que o povo trazia, que o povo cultivava. Lembra daquela oferta de Caim e Abel? Então o povo começa a trazer o que resta, o que não vai fazer falta. E aí eu já começo a perguntar para você, o que a gente tem dado para Deus? Quando eu comecei a ler e estudar, eu falei, meu Deus, será que eu dou as primícias da minha vida para você? Será que eu dou o melhor para você? Será que eu dou o melhor horário para rezar? Ou eu dou aquele último horário do dia quando já não estou dando conta? Será que eu dou o melhor das minhas forças para te servir? Será que de fato eu estou te dando o que é sem defeito? Ou eu estou te dando o que é cego, o que é doente, o que é roubado, o que é coxo? Então, os sacerdotes começaram a oferecer vítimas imperfeitas. Imagina um culto feito com algo que é imperfeito, né? A gente vai assim, vamos fazendo aí, vamos fazendo do jeito que dá, traz aí o que você tem, né? E aquele culto que era para ser vivido na excelência, agora é feito como dá. E depois, se existe essa apatia no culto, existe uma violação da lei. Se você for olhar lá no capítulo 2, quando vai falar sobre a lei, o profeta mesmo vai dizer que os sacerdotes começam a ensinar errado. Eu vou ler para você, 2:7. Porque os lábios do sacerdote guardam a ciência e é de sua boca que se espera a doutrina, pois ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Versículo 8. Mas vós vos desviastes do caminho reto e foste causa de muitos vacilarem na lei. Então o profeta diz do culto e diz que os sacerdotes ensinam errado. Começa então uma apatia
ali e uma vivência errada da lei. O povo começa a se desviar. Aí Malaquias vai falar de casos de infidelidade, infidelidade matrimonial, infidelidade no casamento. Ele diz mesmo, você abandonou o amor da sua juventude, né? Olha que impressionante, meus irmãos, quando a gente não coloca Deus no centro, quando a gente não vive a nossa relação com Deus como primeiro, como o princípio da nossa vida, talvez o nosso jeito de agir começa a ficar bem distante. E aí a nossa prática, né? E aí começa aqui uma coisa tão pontual que o profeta Malaquias faz: a fidelidade ao matrimônio, a fidelidade ao casamento. Então, Malaquias, diante desse cenário, vai fazer o trabalho dele de profeta. Ele vai falar em nome do Senhor e ele diz: olha, povo, vocês têm que se emendar. Não adianta viver a fé dessa forma, né? E aí, como é que a gente está indo para a igreja? Ontem foi domingo, você foi à missa? Como você participou? Como estava o seu coração ali? Como você tem rezado? Onde está o seu coração quando você se encontra com Deus? E aí depois na vivência, na vida, como você tem encarnado essa vida religiosa que você vive? Porque não adianta a gente dizer Senhor, Senhor, se o nosso agir não corresponde àquilo que a gente proclama com a nossa boca. Não é verdade? Porque é muito... Nosso Senhor falou que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Que o nosso agir seja conforme a lei dele. Então Malaquias diz: vamos colocar a ordem aí, minha gente. Vamos se emendar. Vamos fazer esse negócio direito. Vamos oferecer de fato as primícias, o que é bom, o que é perfeito. Vamos colocar a ordem na nossa vida, separar. Mas Malaquias vai dizer que Deus é justo. E o projeto de Deus é instaurar a justiça. Olha que bonito, gente, né? Deus quer que a nossa vida seja, vivê-la de forma boa, bela e nessa bênção. Mas Malaquias não deixa de dizer que o projeto de justiça de Deus vai ser instaurado. Se você pegar lá o capítulo 3 comigo, versículo 1, Malaquias, no meio disso tudo, diz: coloca a vida em ordem, mas o Senhor vai mandar o seu mensageiro. Vou mandar o meu mensageiro para preparar o meu caminho. É muito bonito isso. Porque o povo que estava cansado, quis perguntar: o que é que Deus está fazendo? Ele se esqueceu de nós? A vida é injusta. Isso é uma pergunta do povo. Por que os espertos conseguem tudo? Se você olhar o livro de Malaquias, eles se indagam, o povo se indaga em relação a isso. O povo se indaga: por que para que serve ser fiel? Quantas vezes a gente procura a pessoa: Ivana, eu sou fiel e parece que o mundo cai sobre a minha cabeça. Para que serve ser fiel? Para que serve viver ali a lei de Deus, que parece que está tudo errado? O povo se indagava: para que serve ser o povo eleito se a gente sofre tanto? O povo se indagava: Deus é justo finalmente? E Malaquias diz: sim, Deus é justo. Ele vai mandar o mensageiro para preparar o caminho. Por quê? Olha comigo, capítulo 3, versículo 2. Quem está seguro no dia de sua vinda? Quem poderá resistir quando ele aparecer? Irmãos, quando eu vi esse versículo, eu falei assim: gente, é verdade. Quantas vezes a gente escuta, né, que a história é como se fosse em círculos, ela não progride, tudo acontece, tudo se repete. Mas a justiça de Deus não é assim. A justiça de Deus progride. Deus está preparando a sua volta, a sua vinda. A gente diz, na Canção Nova, a gente aprendeu isso com o nosso pai fundador, que nós preparamos a vinda do Senhor. Que com a santidade da nossa vida, a gente prepara a vinda dele.
e a vinda dele acontecerá. O profeta Malaquias, o último livro do Testamento, anuncia essa vinda. Ela dá confiança ao povo, ela reanima o coração do povo. Eu estou preparando, porque a justiça de Deus é progressiva. E o profeta diz: quem pode resistir, meus irmãos, à justiça de Deus? Ela é progressiva e irresistível, como o sol. Você tem como parar o sol? A gente tem como parar o sol. A gente tem como dizer assim: nasce não, fica aí, quero dormir, quero ficar na cama. Não sol, né? E a gente vê que não tem como. Ele nasce, ele vem. Mesmo se o dia está nublado como hoje, a gente sabe que ele se levantou. Ele está escondido atrás das nuvens, mas ele se levantou. Então a promessa do Senhor é essa: eis que o dia do Senhor virá. Eis que vem o dia do Senhor. O dia do Senhor se aproxima. A história não recomeça, irmãos. Ela progride. A história progride. E é um artigo de fé para aqueles que creem. Nós, cristãos, e os judeus, sem esquecer. O dia do Senhor virá, eles esperam e nós esperamos. E quando a gente fala desse dia do Senhor virá, para nós, cristãos, é a vinda do Senhor, é sua vinda definitiva, onde Ele fará justiça. E é essa promessa aqui em Malaquias 3, 19 a 21. Esse sol da justiça se levantará. Só que diante dessa palavra, eu não sei como é que ficou o seu coração. A gente pode ter duas atitudes. Ou a gente pode temer esse dia. Por isso a gente, nada, isso não vai acontecer não. Não, isso não vai acontecer não. Ou uma outra atitude, esperar. Mas esperar como? Esperar com impaciência. Eu achei tão bonito isso. Esperar com impaciência. Se você for no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, mas também as cartas de São Paulo, eles esperavam com impaciência. Tanto que eles abusavam de Paulo. Quando é que ele virá? Quando é que vai voltar? Né? São Paulo diz: a gente não sabe, mas a gente tem que esperar com impaciência. A gente tem que esperar ardentemente. Ativamente. Que a santidade da minha vida apresse a vinda do Senhor. Para nós, irmãos, o que a gente faz para apressar a justiça de Deus na nossa vida? O que a gente faz para apressar a vinda dele nessa situação que a gente vive hoje? A santidade na nossa vida. Ajustar a nossa vida à vida de Deus. Isso é apressar a vinda dele. É preparar o nosso coração para esse Deus que pode chegar a todo momento. Muito bonito. Esses dias eu estava lendo uma entrevista do Papa Bento XVI e ele dizia: eu não me preparo para o fim, eu me preparo para o encontro. A gente já sabe aí que ele está bem velhinho, né? Esperando esse encontro. Santa Elizabeth da Trindade dizia: eu não tenho medo do momento onde o Senhor me chamará para estar com Ele, porque eu irei encontrar o amigo que já habita dentro de mim. Preparar esta vinda do Senhor é colocar a nossa vida em sintonia com Ele, é afinar a nossa vida com Ele. É tirar aquilo que está desafinado. Ali a gente tem um sapo tocando, aquele violão está afinado para fazer essa melodia, para fazer esses acordes, para fazer tudo isso e ser belo e bonito. Esse violão está afinado, não está, sapo? E bem afinado. E bem afinado. Então a gente precisa afinar a nossa vida. Porque esse dia, meu irmão, eu volto com vocês, virá como uma fornalha. Só que não veja esse fornalha como uma ameaça. Volta comigo lá no capítulo 1, no 2º versículo. Qual é a primeira coisa que Deus diz
pelo profeta. A minha tradução está escrito, eu vos amei. Mas em outras traduções está escrito, eu vos amo. E um pouquinho mais à frente, no versículo 6, eu sou pai. Então, que fornalha é essa? A fornalha é o amor. Em que fornalha o Senhor quer nos colocar? Mergulhados no amor dele, expostos ao sol do amor. E a gente sabe, meus irmãos, porque Deus é amor, o sol só vai amar. O amor consumirá a todos. E por isso a gente não pode temer esse dia. Aliás, a gente tem que esperar, a gente tem que rezar, a gente tem que santamente apressar esse dia. Mas é o amor misericordioso, essa fornalha ardente. Quantos santos, né? Quantos santos da nossa igreja viram mesmo esse amor de Deus como essa fornalha ardente que consome tudo. Então não tem que temer esse dia. Não tem que temer se a gente vive afinando a nossa vida. Porque o mesmo sol que aquece é o sol que queima. Eu tenho uma vozinha que já está no céu, eu acredito, que ela teve câncer de pele. E ela, uma baiana, né? Eu sou baiana, então ia muito para a praia e o sol, quantas vezes, né? Principalmente os meus tios, quando levavam ela para a praia e que não passavam protetor solar, ela voltava. Eu lembro uma vez que minha avó voltou que ela não podia se encostar. Ela se encostava queimada, a pele saindo. E nisso minha avó teve um câncer de pele, né? Lutou contra o câncer de pele, foi curada. O mesmo sol que faz bem também faz mal, queima, né? Então uma pessoa com câncer não pode tomar sol. Uma pessoa que teve câncer de pele não pode tomar sol. Mas, ao mesmo tempo, o sol é benéfico. A vitamina D, a gente adquire ela como? Não só como medicamento, mas é preciso do sol. Ontem mesmo eu mandei as minhas meninas tomar sol. Vai tomar sol, põe essas pernas aí no sol, porque precisa de vitamina D. Antes da invenção do antibiótico, muitos casos de tuberculose se faziam o tratamento com sol, helioterapia, né? Porque o sol é bom, ele ativa as defesas do corpo da gente. Mas o mesmo sol que aquece, que é benéfico, que cura, queima. E aí a gente percebe que esse julgamento que fala aqui em Malaquias 3 revelará, meus irmãos, o que está verdadeiramente no nosso coração. O que somos realmente? Vamos pegar de novo? Olha só. Porque eis que vem um dia ardente como a fornalha, onde todos os soberbos, todos os que cometem mal, serão como quê? Como palha. Esse dia vai vir e os queimará, diz o Senhor dos Exércitos. Então esse dia vai mostrar os soberbos, os arrogantes. E a gente sabe que soberbo quer dizer coração seco. Aí eu levo você a pensar naquele coração de pedra que fala o profeta Ezequiel. Deus que quer dar um coração de carne. Se a gente vê na história bíblica, se a gente vê a salvação, se a gente vê Jesus, se a gente vê a vida entregue dele, mas depois, exemplo aqui, a aparição dele, a Santa Margarida Maria Alacoque, onde ele diz, eis o coração que tanto amou o mundo, e Santa Margarida Maria viu um coração de carne, e o Senhor deseja tirar de dentro de nós esse coração de pedra, esse coração seco, e dar um coração de carne. Então esse dia irá mostrar quem nós somos, se nós somos soberbos, ou se nós somos tementes, se nós somos humildes, se nós somos aqueles que esperam tudo de Deus. Lembra do publicano e do fariseu no templo? O publicano que colocava lá, Senhor, eu não posso nem levantar meus olhos aqui. Ele esperava tudo de Deus. Ele esperava tudo de Deus. Então esse dia mostrará a qualidade no nosso coração. Se a gente deixou de fato, Deus nos dá um coração de carne, tirar de nosso peito coração soberbo, esse coração de pedra.
Esse dia virá, meus irmãos, onde as nossas ações serão reveladas diante do grande sol. Mas até lá, Ivana, o que a gente faz? Né? Até lá, o que a gente faz? Porque a proposta de Deus é a gente ser consumido no amor. A proposta de Deus é mudar o nosso coração. Então, hoje, meus irmãos, hoje a gente tem que pedir: Senhor, faz mesmo isso comigo. Faz que a minha palha comece a queimar agora. Faz com que aquilo que não tem raiz dentro de mim, aquilo que é soberbo, porque a gente traz essa mistura. A gente não é só bom. Aqui, ó, nós 5 aqui. Come um quilinho de sal com a gente, que você vê que não é tão bonitinho assim. Né? A gente, e todos nós, a gente não tem só coisa boa, mas também nós não somos totalmente maus. Não existe caso perdido para Deus. Não existe. Não existe caso perdido para Deus. Então a gente tem essa mistura, né? As nossas arrogâncias, nosso coração seco e as coisas boas. A gente tem dentro de nós o orgulho e humilde, o orgulhoso e humilde. A gente tem raiva muitas vezes, mas a gente também tem o nosso coração que deseja amar. A gente tem aqueles momentos que a gente quer servir só a nós mesmos, mas aqueles momentos que nós queremos servir os outros, né? Então a gente tem que se expor ao sol, para que essa boa semente que já está no nosso coração, ela germine, e deixando a palha queimar, e deixando que as nossas arrogâncias se derretam diante do sol. Porque Deus até se apresenta um pouquinho antes, no capítulo 3, no versículo 2, como um fundidor e como um lavadeiro, como aquele que faz a lexívia. Quando a lavadeira, né, eu vejo ali, quando eu me ataco as manchas das roupas das crianças lá de casa, é um molho de tomate que caiu, é uma gordura, é um chocolate, é um café. A lavadeira não quer destruir o pano, ela se ataca às manchas. O fundidor que pega aquela peça de ouro, não é para exterminar aquela peça, mas para fazer aquela peça brilhar cada vez mais. Então Deus hoje quer fazer isso conosco, meus irmãos. Para esse dia que virá, volto a dizer, a justiça de Deus progressa. A história de Deus no meio de nós não é um círculo. A história de Deus progressa. Ele virá, Ele voltará. Como eu me preparo, me expondo a esse sol que faz queimar aquilo que é palha dentro de mim. Me expondo a esse fundidor que faz deixar vir para fora aquilo que é brilho. E vamos tirar, Ivana, vamos tirar aquilo que não te deixa ser verdadeiramente uma filha minha, vivendo como filha, prestando verdadeiramente um culto lá no teu coração, tirando esse coração de pedra, arrogante, e dando verdadeiramente um coração de carne, humilde. Então a gente tem que se expor ao sol, meus irmãos. E aí o sol são sacramentos. O sol é o sacramento da Eucaristia, onde nós comungamos verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. O sacramento da lexívia, né? Que é o sacramento da confissão, onde o nosso coração é lavado, onde o nosso coração é feito novo, onde o Padre, pelo poder que Ele recebe de Deus, Ele absolve os nossos pecados. O que você está esperando para confessar? O que você tem deixado? Esperando o quê? Para bater na porta da igreja e dizer: seu padre, eu preciso me confessar. O que você está esperando para viver da Eucaristia? O que você está esperando para viver de uma vida sacramental? Então vai, confessa. Deixa a palha queimar, a palha do adultério, a palha do roubo, a palha da injustiça, a palha da maledicência,
a palha da calúnia, a palha da murmuração, a palha da violência. Porque nós somos violentos com as nossas palavras. Porque pelas nossas palavras a gente deixa vir o ódio que está no nosso coração. Porque de fato a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então o que você tem esperado para que o sol da justiça, essa fornalha, já trabalhe em você? Para que esse lavador, esse lavadeiro, essa lavadeira, esse fundidor trabalhe no seu coração? Para que esse dia que ele virá não te pegue de surpresa, meu irmão. Porque nós esperamos a vinda dele, mas ele pode vir a qualquer momento. E como está o nosso coração? Será que a gente tem deixado o Senhor mesmo tirar essas manchas, nos preparar para esse encontro? Eu não me preparo para a morte, eu me preparo para um encontro. Talvez você que esteja na cama doente, você que esteja vivendo os últimos momentos da sua vida. Meu irmão, não tema, não se agarre, porque o melhor de Deus está por vir na sua vida. O melhor virá, e deixe mesmo que o sol aqueça o seu coração. Você que está doente, você que está no hospital, no leito, eu trago para você não desespero, mas esperança. Que tal você procurar um padre para se confessar? Que tal você botar as cartas na mesa, espalhar assim, porque o dia do Senhor virá como fornalha, e é uma fornalha ardente de amor, porque Ele nos ama e não quer perder ninguém. Porque essa fornalha de amor, que é a justiça de Deus e que é a misericórdia, e é próprio da misericórdia ser atraído por aquilo que é miséria. A misericórdia não é atraída porque é belo, não, viu? A misericórdia não é atraída por aquilo que está pronto, não. A misericórdia, ela é atraída por aquilo que é miséria. E a sua miséria atrai Deus, meu irmão, minha irmã. Por isso não tenha medo de dizer: Senhor, eu cansei. Eu estou cansado de viver essa vida. Eu estou cansado de viver uma prática religiosa meia boca, desculpa a palavra. Uma prática religiosa miserável. Eu estou cansado de viver uma vida que não corresponde àquilo que eu quero. Eu estou cansada de viver essa infidelidade. E eu quero pegar a palavra da Bíblia. Essa infidelidade matrimonial. Você que trai o seu esposo. Você que trai a sua esposa. Você que já vive com outra pessoa e esqueceu do amor da sua juventude. Você que foi casado na igreja e que desistiu da fidelidade. Volte, coloque a sua vida em ordem. Por quê? Porque eis que vem o dia do Senhor, ardente como uma fornalha. E nesse dia, todos os soberbos, todos os que cometem o mal, serão como palha. Gente, a palha pega fogo assim, ó. O negócio vai ser tão rápido. Este dia que vai vir os queimará, diz o Senhor dos Exércitos. E nada ficará, nem raiz, nem ramo. Mas sobre vós, que temeis o meu nome, se levantará o sol da justiça, que traz a salvação em seus raios. Outra tradução que diz que traz a cura nos seus raios. Nós seremos curados, meus irmãos. Nós seremos curados do pecado. Nós seremos curados das nossas doenças. E aí a palavra bíblica é maravilhosa, porque ela usa o cotidiano do povo. Saireis e saltareis, livres, como que? Como bezerros. Aí você que mora no campo, você que trabalha, que está escutando Sorrindo para a Vida, você que está na roça e que vê o espetáculo dos bezerros, dos carneiros, saltando, saindo. Porque o Senhor vai agir. O Senhor vai agir, meus irmãos. Que a gente tem que esperar esse dia ardentemente, impacientemente, ativamente, apressando,
pela santidade da nossa vida, a vinda do Senhor. Porque Ele virá e Ele colocará ordem nas nossas vidas. E a gente pode dizer, né? Em breve aí a gente vai começar o tempo do advento. Maranatá, vem Senhor Jesus. Vinde Senhor. O que é que o Espírito e a igreja dizem lá em Apocalipse? Maranatá, vem Senhor Jesus. Gente, diante do caos que a gente vê, o caos nas nossas vidas familiares, o caos que a gente vê na nossa sociedade, o que a gente tem que gritar? Maranatá, vem Senhor, não tarda, e Ele não tardará. Amém? Amém. 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 Nós possamos nos preparar para o nosso coração, a nossa vida. É real, gente. Essa não é uma fake news, não. Não é fake news, não. É verdade, André. Ele virá. Ele virá. As pessoas Ele virá. às vezes caem na ideia de que é uma fake news porque ele está demorando. Uma fábula, né? Uma historinha. Fábula, uma de história. carochinha. Ah, não, isso é uma história, né? Tinha isso aí quando era com E. Com E, E quando é com H é diferente, né? É verdade. Essa é uma história real. Ele virá. E por isso nós precisamos estar prontos. Feche os teus olhos se você puder e vá pedindo ao Senhor agora que lhe ajude a verificar dentro de você mesmo aquilo que não te deixa pronto para este grande momento, que é o encontro com o nosso Senhor, o encontro que se dará através da vinda dele ou através do nosso retorno. De qualquer modo, não importa como será, ele chegará e estará um dia diante de nós e ali nós seremos julgados. Senhor, nós pedimos a Tua graça sobre nós agora, para abrir os nossos olhos em relação a tudo isso, para que nós possamos, Senhor, nos colocar dispostos a retornarmos, a voltarmos, Senhor, como diz a campanha que nós estamos vivendo, voltai para mim de todo o coração. É isso que nós queremos agora, Senhor, ter o nosso coração despertos, porque Ele voltará. E que eu seja santo, santo, santo. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Solta a sua voz por um momento na linguagem dos anjos e deixa o Espírito de Deus agora e trabalhando o teu interior para que este desejo de santidade, que está lá no fundo, muitas vezes escondido por tantos pecados, por tantas mazelas, mas pior, escondido pelo costume, escondido pelo mau costume do pecado. Deixa agora o Espírito Santo mexer tudo isso no seu interior, para que este desejo de céu venha para fora, fique agora em primeiro plano, porque os pecados sempre existirão nas nossas vidas, mas acima deles é preciso existir esta luta para vencer pecado sobre pecado, situação sobre situação. Vem Espírito de Deus agora e vem revelando a nós aquilo que é oculto a nós mesmos, porque Tu conheces, Espírito, tudo que está no nosso interior. Vem Espírito de Deus, ori alabanduri alacanturi alabandari alá, shiri alabandari alabandari ori alabandari alabandá. Nos convence que o Senhor virá, que o Senhor voltará. Ori alabandari alachanduri alacanturi alabandari shiri alabandori alá. Dá a nós esse desejo profundo de
santidade, não só de acertarmos, não só de fazermos direito, mas de sermos de fato santos, ou seja, é a perfeição do acerto, é a perfeição do fazer bem, é a perfeição da bondade. E tira, Espírito Santo, dos nossos corações, e tira da nossa mente a forma com que você compreende, porque o Senhor vai dizendo para mim que muitas pessoas estão com esta frase mentirosa como uma grande verdade, e a frase é a seguinte: eu sou incapaz de ser santo, eu sou incapaz de conseguir essa santidade, eu sou incapaz de chegar nisso que a Ivana está dizendo, eu sou incapaz de deixar esse pecado. Que o Espírito Santo possa quebrar essa barreira mentirosa que está na sua mente e no seu coração. Você é totalmente capaz de ser santo, porque você é gente, e acima disso você é filho de Deus, e é esta filiação que nos traz a certeza da nossa capacidade. Podemos ser santos. Amém, Senhor. Nosso Senhor está nos chamando. Fiz questão de anotar isso. Nosso Senhor está nos chamando a não nos apavorarmos. Por conta dos tempos difíceis, não nos apavorarmos por causa das perseguições, por causa das dificuldades, mas perseverarmos. O segredo para chegarmos à eternidade, o segredo para o encontro, é a perseverança na palavra, perseverança na oração, perseverança na caridade. Meus irmãos, as perseguições, as prisões, as pestes, os sofrimentos, tudo isso é pequeno se nós permanecermos em Cristo, porque a recompensa é grande, é o céu que Deus tem para nós. Como está aqui na palavra, para aqueles que permanecerem fiéis, cheios de temor a Deus, o sol da justiça há de nascer. Eu não me preparo para a morte, eu me preparo para o encontro. Que você possa se preparar, meu irmão, que você possa se preparar, minha irmã. E algo que me vinha ao coração, sobretudo nesse tempo no qual nós nos encontramos, tempos difíceis, em que nós muitas vezes nos colocamos como juízes, julgando tantas realidades. O justo juiz chegará no tempo dele, está aqui na palavra, no dia em que eu resolver agir, diz o Senhor dos Exércitos. É aqui, é a última frase dessa palavra. Então, enquanto isso, não se coloque como juízes, julgando uns aos outros, mas permaneça com o essencial. Hoje, qual é o essencial? Perseverar, buscar esta intimidade com o Senhor, se preparar, fazer uma boa confissão, estar preparado, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor chegará ou que nós iremos ao encontro dele. Ei, Valdênia, eis uma palavra digna de fé. Uma palavra digna de fé e de muita esperança, porque olha o que Deus... Eu marquei, Ivana, o versículo 20, que diz assim: para vós que tendes o meu temor, o sol da justiça há de nascer, trazendo o alívio em suas asas. Saireis saltando livres como bezerros do curral. E é isso mesmo, esse alívio. É bonito essa palavra. E bonito ver essas traduções, né? Na minha tá... 20, versículo 20. 20, calma aí, eu perdi. A salvação. No seu tá alívio. No seu tá alívio. Tá alívio, né? Olha só que bonito. No outro está cura. Exatamente, porque assim, o nosso Senhor, Ele vem aliviar, todos nós precisamos. Mas a palavra de Deus nos diz, o alívio que você busca, você vai encontrar só em nosso Senhor Jesus Cristo. E o alívio total é nesse dia aí, tá bom? Quando Ele voltar, aí nós estaremos inteiramente aliviados. Conserve o temor de Deus, busque a Deus e você vai fazer essa experiência que toda esta promessa da palavra de Deus nos traz. Coisa boa, família Canção Nova, a gente está junto, tem tanto